E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique e hoje eu vou contar um pouquinho sobre esse livro aqui. Esse foi o livro que começou o realismo no Brasil, né? Ele foi o pontapé inicial e eu acho que ficou um pouco óbvio com essa introdução, né? Que essa paródia que eu fiz. E o livro em questão é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Ele foi lançado em 1871. Esse livro aqui, como eu falei, ele é do realismo, então ele tem que retratar a realidade. E o Machado de Assis escreve esse livro com uma genialidade impressionante. Porque esse livro, ele é como se fosse um livro escrito pelo personagem. Então tem uma metalinguagem aí. E o personagem conta sobre sua vida depois de sua morte, né? Póstumas, memórias póstumas de Brás Cubas. E ele é uma pessoa da elite que viveu uma vida, no meu olhar, uma vida medíocre. Por quê? Porque, primeiro, ele sempre teve tudo de mão beijada pelo pai. Já começa por aí. Ele não precisou trabalhar, não suou pelo dinheiro, nada disso. Ele nunca deu certo no amor nem na profissão dele. Ele foi um estudante medíocre de direito, teve o diploma, mas ele era medíocre. Tentou sua carreira na política. O Lobo Neves, que é um personagem, chegou e pegou o lugar dele. Ele ficou sempre na sombra desse Lobo Neves. Ele tentou ter vários amores, várias paixões, relacionamentos durante sua vida. Tentou com uma prostituta, só que a prostituta, né, a dama da noite, dava só pelo dinheiro, então não dá certo. Tentou com a Virgília, só que o Lobo Neves, assim como pegou o cargo na política, ficou com a Virgília. Depois, mais pra frente, ele tem um caso com a Virgília. Quando eles já estão mais velhos, né, ele deixou a política de lado por um tempo para focar em jornais. Ele começou a escrever jornais. Ele tem esse caso secreto com a Virgília. Ela engravida, só que ela perde o filho e ela fica distante porque ela se muda lá pro Nordeste, porque o Lobo Neves tá ficando cada vez mais importante, socialmente falando, politicamente falando. E daí ele vai lá numa província do Nordeste pra trabalhar. E daí ele já tá mais velho, ele pensa no quê? Vou me candidatar de novo a ser deputado, a ser político, vou criar um jornal meu e vou criar uma espécie de uma ONG, uma coisa pra ajudar as pessoas, né? Ele consegue, sim, no final de sua vida, entrar na política, ele consegue não, mentira. Não consegue o jornal. A ONG dele, que né, a filantropia dele, ele cansa da filantropia. E daí no final de sua vida ele já tá ficando mais velho. Ele reencontra o Lobos e a Virgília lá em Minas Gerais e ele percebe que o Lobos tá doente. E daí ele tem a ideia genial de falar o quê? Vou criar um remédio que cura todas as doenças. Ele vai criar isso pra quê? Pra ajudar a humanidade, a população? Não. Por aparência, pra ele ficar marcado na história, ficar rico, ficar assim. E daí o livro conta sobre essa história miserável dele, sobre essa parte do amor odiar muito ele, que é até algo irônico, né? Ironia é algo bem importante nesse livro. Sobre essa parte da família dele, porque a mãe dele morre, o pai dele morre, ele briga com a irmã, então ele é uma pessoa solitária. E o livro conta isso. Só que o quê? O livro ele não conta normal, ele conta com ironia. Por quê? Porque o Brás Cubas, ele tá escrevendo isso depois de morto, então ele não tem mais amarras sociais, ele tem que ver de aparência, então ele fala de maneira irônica, com humor, satírico, e essa construção metalinguística faz a gente entender claramente as críticas sociais que são retratadas nesse livro. A desigualdade do negro e do branco, que o negro é tratado que nem um animal, sobre o quão sujo é a elite, ele se vive por aparência, né? E é impressionante esse livro. Só que eu achei ele muito pesado para ler, porque ele tem um português muito rebuscado, ele tem palavras que não estavam no meu dialeto, então eu não tinha conhecimento, que nem coxa, né? Coxa é uma pessoa manca. Nunca ia saber disso se não fosse por esse livro. Então me ajudou bastante esse livro. É um livro muito bom, muito genial, e eu recomendo vocês lerem. E agora eu vou deixar o meu amigo Lucas Quino falar o que ele achou do livro. Obrigado. Meu nome é Lucas, vou falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis.
publicado em 1881. É narrado por Brás Cubas, um homem rico e falecido, que decide contar a sua vida depois da morte. Com ironia e distanciamento, ao relembrar sua infância, juventude, paixões e fracassos, ele revela a hipocrisia da elite brasileira do século XIX e expõe seu próprio egoísmo e vaidade sem grandes feitos ou aprendizados. Brás Cubas faz uma crítica profunda à sociedade e à condição humana, negando o romantismo tradicional e adotando um tom sarcástico e filosófico, marcando o início do realismo do Brasil. O livro é um convite à reflexão e continua atual, apesar de ter sido escrito no século XIX. Recomendo a leitura para quem gosta de obras críticas, inteligentes e fora do comum. É um verdadeiro clássico da literatura brasileira. Eu achei o livro meio difícil de entender e também porque eu não estou muito acostumado a ler livros tão longos que nem esse. E a parte que eu mais gostei foi quando o Brás Cubas ele começa a delirar entre a vida e a morte e tem uma espécie de alucinação cósmica. Ele se vê transportando além da Terra e atravessa o espaço e encontra um ser enigmático que o leva a refletir sobre a vida.